Nós estamos na segunda semana da nossa campanha de 7 semanas sobre o Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo e o Pentecostes, aquele evento maravilhoso que deu início à era da igreja. E não tem como falar sobre o Espírito Santo sem falar sobre o Pentecostes. Mas eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas que eu acho muito importantes. Porque hoje, muitas vezes, quando falamos sobre Pentecostes, sobre uma reunião pentecostal, sobre um movimento pentecostal, ou sobre uma experiência pentecostal, nós pensamos em algo que acontece num determinado lugar ou num determinado momento. Então, é muito comum a gente pensar que numa vigília a gente vai ter uma experiência, ou no monte a gente vai ter uma experiência, ou em um determinado momento da história. Enfim, todas essas coisas fazem parte do nosso contexto histórico. Por quê? Durante muito tempo a igreja se afastou, esfriou, perdeu essa dinâmica de vivência do poder do Espírito Santo, e então nós passamos a ter situações assim, em que precisamos de um avivamento, em que precisamos de uma nova experiência. Mas eu quero dizer para você que do ponto de vista de Deus, está tudo pronto para que você tenha todos os dias uma experiência renovada com Deus. Pentecostes não deve ser visto como uma experiência momentânea. Nós podemos usar momentos como esse, de uma campanha de 7 semanas, para buscarmos a Deus com mais intensidade, para que tenhamos o enchimento do Espírito, para que tenhamos novas experiências com Deus. Mas o que nós aprendemos no Pentecostes é que ele não é um momento, ele não é limitado a algumas pessoas, mas é simplesmente aquilo que Deus preparou para todos os que são seus filhos. Então, eu quero mostrar para você, em primeiro lugar, que o Pentecostes é a vida da igreja. O texto mais importante, Atos 1:8, diz: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra." Ou seja, a própria vida da igreja depende completamente do Espírito Santo. O que ele vem trazer para nós? Qual foi a promessa de Jesus? Poder. Poder para que sejamos testemunhas em todos os lugares. Essa é a vida da igreja. É testemunhar do poder de Deus, é testemunhar do amor de Jesus, testemunhar do Evangelho. Então, não existe igreja sem Pentecostes. Nós não deveríamos falar sobre igrejas pentecostais e não pentecostais, porque Pentecostes faz parte da essência da igreja. Nós somos uma igreja que nasceu com a descida do Espírito Santo. Antes disso, não se pode falar em igreja. Sem isso, não se pode falar em igreja. Então, o Espírito Santo é para todos nós, é a essência da vida da igreja. Em segundo lugar, eu queria dizer para você que Pentecostes é para todos os que creem, não há exceção. Capítulo 2 de Atos, versículo 39 diz: "Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe." Isso inclui você. Estávamos longe historicamente, geograficamente, quando esse texto foi pronunciado, mas hoje o Espírito Santo está sobre as nossas vidas. E diz assim, complementa assim: "Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar." Você foi chamado por Deus, você creu no Evangelho, você creu em Jesus, o Espírito Santo é para você. Então, nós não devemos pensar no Pentecostes como uma experiência de um grupo específico. Não devemos pensar no poder do Espírito Santo como algo limitado a algumas pessoas. Para Deus é muito simples, está pronto, preparado para você. É claro que na nossa experiência real, vamos encontrar variações. Existem pessoas que vão buscar a Deus, existem pessoas que não vão buscar, existem pessoas que vão crer e outros que não vão crer. Alguns vão ser mais frios na sua fé, outros vão ser mais fervorosos, mas isso é por causa da fraqueza do homem, é por causa da nossa falta de busca, ou porque nós permitimos o esfriamento na nossa vida. Mas no plano de Deus é simples. Como eu falei, em primeiro lugar, Pentecostes é a vida da igreja, e em segundo lugar, é para todos os que creem. E se você um dia já entregou sua vida a Jesus, se você é um servo de Deus, nunca fique pensando coisas do tipo: será que o Espírito Santo vai falar comigo? Será que que ele vai me dar algum dom espiritual? Será que se eu buscar a Deus eu vou ser avivado? Será que isso é para mim ou é só para aquelas pessoas que têm um temperamento mais extrovertido, ou seja lá o que for? Não existe esse será. O texto diz claramente
que Pentecostes é para todos aqueles que creem. Outra coisa que eu quero dizer para você importante, Pentecostes é uma promessa que foi cumprida. O texto de Joel 2, 28 e 29 fala de uma promessa. Diz assim: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, já no Velho Testamento, já nos profetas, já aqui em Joel, esse dia maravilhoso em que o Espírito Santo desceu sobre o povo que estava ali buscando ao Senhor, esperando segundo a ordem de Jesus, esse dia já foi profetizado. Essa promessa já estava feita e naquele dia se cumpriu. É uma promessa que Deus fez e cumpriu. Está disponível para você. Mais uma vez, eu quero frisar em toda essa palavra que Pentecostes nem é um evento que ficou no passado, como muitos veem, como algo que aconteceu há 2000 anos lá na igreja primitiva, e nem é algo que acontece de vez em quando em alguns lugares, numa determinada vigília, num determinado culto, lá no monte, ou numa determinada igreja, num determinado país. Não, o Pentecostes é algo que foi prometido por Deus, que foi cumprido naquele dia maravilhoso que nós lemos ali em Atos 1:8. Amém? E a última coisa que eu quero dizer para você a respeito do Pentecostes, que o Pentecostes é a nossa essência. Ou seja, nós não podemos fazer nada sem o Espírito Santo. Agora, depois de termos o Espírito Santo em nossas vidas, então tudo está disponível. Simplesmente assim. Veja o que diz, por exemplo, Atos, eu vou ler o versículo 8 novamente, mas antes eu vou ler Atos 1:4. 1:4 diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Jesus disse para os discípulos assim: não façam nada, fiquem em Jerusalém, esperem até a descida do Espírito Santo. Ou seja, ele estava dizendo assim: antes de o Espírito Santo descer sobre a vida de vocês, vocês não estão prontos para fazer nada. O Espírito Santo é a própria essência de tudo que vocês vão fazer. E lá no versículo 8 então diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, antes do Pentecostes, antes do Espírito Santo vir sobre eles, eles não estavam prontos para fazer nada. Não adiantava eles terem boa vontade, não adiantava eles terem desejo de servir a Deus, eles seriam absolutamente incapazes, ineficazes. Eles não conseguiriam produzir nada além daquilo que é natural do ser humano. E o ser humano pecador não tem nada na sua natureza para oferecer a Deus. Mas após a vinda do Espírito Santo, quando nós lemos o versículo 8, aí sim as coisas mudam. E ele diz: recebereis poder. Vocês vão ter, a partir desse momento, a partir do momento em que o Espírito Santo está em vocês, vocês vão ter o poder de fazer tudo o que vocês precisam fazer. Vocês vão conseguir ser testemunhas do Evangelho nesse mundo onde existe tanta perseguição, tanta intolerância, onde as pessoas estão tão longe de Deus, há tanto pecado, tanta desgraça, mas vocês vão ser capazes de ser minhas testemunhas, de ser meus discípulos, de serem meus discípulos, de fazerem a minha vontade. Então, nada podemos fazer antes do Pentecostes, mas tudo é possível a partir do momento que o Espírito Santo está na sua vida. Então, com essa palavra, eu quero encerrar hoje frisando isso para você. Não pense no Pentecostes nem como algo do passado e nem como algo possível, como que talvez aconteça com algumas pessoas em alguns lugares. O Espírito de Deus não está limitado. Ele não está limitado a datas, ele não está limitado a locais, ele não está agindo só em um país e em outro, não. Todo aquele que buscar, todo aquele que crer, todo aquele que que entregou a sua vida a Jesus e buscar de coração e disser: Senhor, eu preciso de um avivamento. Senhor, eu preciso do poder do Teu Espírito. Senhor, eu quero Te servir e eu não posso servir sem os dons espirituais. Se você orar, se você buscar, você vai ter o seu próprio Pentecostes a cada dia renovado, porque o Espírito Santo está presente na tua vida e para te ajudar em toda a tua caminhada. Então, Deus te abençoe. Na próxima semana traremos mais uma palavra para você a respeito do Espírito Santo.